Um prazer estar aqui com a igreja de Jardim Oceânico. Tem uma pequena ligação com vocês. Durante a pandemia, eu e Fernando, nós lideramos um grupo de estudos sobre o livro de Romanos e durou muitos meses. E eu lembro quando o Fernando disse que ele iria pastorear a igreja aqui em Jardim Oceânico, nós oramos juntos, eu e Fernando. Então hoje, depois de alguns anos estar aqui, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Talvez alguns daqui saibam, eu passei por um momento muito difícil esse ano, por conta de uma cirurgia, e sei que alguns aqui oraram por mim, porque o meu nome se espalhou pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil e até fora do país também. Eu tenho uma doença grave que não tem cura, uma doença de Crohn, uma inflamação crônica do intestino, e dessa vez eu tive que tirar muitos metros do meu intestino e se agravou com uma reinternação, ponto que ficou aberto. E eu tenho um pacto com Deus, alguns pactos com Deus. E um deles é quando eu prego pela primeira vez numa igreja, eu oro com aqueles que estão adoentados também. Então, está você passando por algum problema de saúde? Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Porque Deus disse com Salomão que ele ouviria as orações feitas dentro dessa casa. E precisamos ter a certeza que ele se encontra aqui nesse momento, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Queria orar com você que está passando por algum problema de saúde, orar aqui comigo. Ainda tenho dificuldade de descer escadas, porque eu perdi muita massa muscular, eu perdi 12 quilos, e aí o joelho ainda dói bastante. Queria dizer para vocês que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem ele era no passado é quem ele é hoje e é quem ele sempre será. E ele tinha um costume no dia de sábado, Lucas 4,16. Diz que ele tinha o costume de ir à igreja nos seus dias no dia de sábado. Se ele tinha o costume de ir à igreja nos dias de sábado, e ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, onde está Jesus agora? Então, se ele está aqui, nós podemos falar calmamente com ele, falar baixinho com ele, porque temos a certeza que ele está aqui nesse momento. Tá? Santo Eterno Jesus, obrigado pela tua presença aqui nesta igreja, em cumprimento da tua palavra de fidelidade. O Senhor disse que estaria onde houvesse 2 ou 3 reunidos, e aqui é uma pequena multidão dos teus filhos, do teu povo. Te agradecemos, porque o Senhor veio para cá, para essa igreja, junto com os teus santos anjos, para ser adorado. Amém. Mas, Senhor, nós temos as nossas dificuldades enquanto vivemos aqui. O Senhor que curou pessoas, o Senhor que ressuscitou pessoas, venha hoje trazer conforto para as nossas necessidades, nas nossas angústias também. Abençoe os teus filhos que com passos de fé caminharam até aqui à frente, se colocarem em pé, para dizer que confiam em Ti como médico dos médicos. Nossa vida está em Tuas mãos, por termos a certeza do Teu cuidado. Nós te agradecemos, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. E eu que agradeço vocês. Essa igreja também, hoje, chegando aqui, me fez me sentir mais velho. Aquele garoto ali, eu vi ele bebê. Primeiro eu vi ele na barriga da mãe, depois vi bebê. Eu fui professor do primeiro segmento ainda de Gabriel e Guilherme. Aí eu vi esse garoto bebê, agora eu vejo um homem cantando aqui na frente. Meu pai, o tempo passou muito rápido. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Eu quero ler 3 textos com vocês e chegar a alguns conhecimentos com vocês. Lucas capítulo 7. Encontrei aqui também amigos que estiveram conosco em outras congregações, né? Na Tijuca, nós estivemos juntos lá durante um tempo. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos orar então. Senhor nosso Deus, é a voz de um homem, um pecador salvo, mas falho, que vai falar nesse momento. Apesar de ser a minha voz, que seja a tua palavra
que encontre lugar na nossa mente e no nosso coração nessa manhã de sábado. Nós te agradecemos por tudo isso, pedindo que o teu Santo Espírito nos ilumine nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Sua família para Jesus. Lucas 7, a partir do verso 11, diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, ou Naum. Naim significa tranquilo, ou calmo. Esse é o significado da palavra, calmo. E os seus discípulos e uma numerosa multidão iam com ele. Onde Jesus estava, multidões o seguiam. Ele está com uma numerosa multidão. Verso 12, ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Perceberam? São duas grandes multidões. Uma está com Jesus, o doador da vida, outra está com uma senhora que perdeu o filho e está caminhando por causa da morte. Um está caminhando com a vida e o outro grupo caminhando com a morte. Essa senhora deve ser muito amada, a família dela muito amada. Ela tem uma multidão num cortejo fúnebre. Diz o verso 13 que ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Essa senhora não pediu pela compaixão de Jesus, mas o coração amorável de Jesus se compadeceu a si mesmo e foi ao encontro dela. Duas multidões se encontram, mas o Senhor vai conversar com ela para que ela não se entristecesse. Verso 14, chegando-se, tocou no caixão e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, Jesus é Deus, ela é eterna. Aquilo que ele disse no passado vai ter validade por toda a eternidade, para sempre. Se ele disse: jovem, levante-se, essa ainda é uma orientação para os jovens de hoje em dia. Os jovens têm que se levantar de onde estão. Eu sei que é muito fácil entre os jovens ocorrer morte espiritual. Eu me afastei de Jesus, me afastei da Igreja de Deus quando eu tinha 16 para 17 anos. E só retornei um homem adulto, perto dos meus 29 anos de idade. Já homem, casado. Tudo porque eu tinha tudo começou com uma vergonha de falar de Jesus para os meus amigos de escola. Eu não percebi o quanto isso estava enfraquecendo a minha fé e me matando espiritualmente. O verso 15 diz que o que estava morto sentou-se e passou a falar. Para que o jovem tenha vida espiritual, ele precisa falar. Há uma frase que não reflete a realidade bíblica, mas que é muito dita por aí, né? Se preciso, use as palavras. Né? Pregue o tempo todo, se preciso, use as palavras. Isso não tem base bíblica, isso. Muito pelo contrário. O conselho de Paulo é: fale todo instante, quer seja apropriado ou não. Então se preciso, não fale. Mas falar é uma proposta de Deus para aqueles que servem a Jesus. E esse jovem começa a falar. E todos ficaram admirados, verso 16, possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Isso é, a partir do momento em que um jovem passa a ter vida espiritual, e ele se dispõe a falar, Jesus Cristo será exaltado. Jesus Cristo será glorificado. E diz que essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Quero ver o segundo texto com vocês agora em Marcos, capítulo 5. São 3 ressurreições que estão narradas nos evangelhos, tá? Nós vamos ver as 3. Marcos 5, a partir do versículo 21, diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado,
reuniu-se em volta dele uma grande multidão. Como eu disse, onde Jesus estava, a multidão o seguia. E ele estava junto do mar, então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. O nome Jairo, ou Jair, significa Jeová ilumina, Deus ilumina. Mas antes de ele receber um nome na Bíblia, é dito que ele era chefe. E ele, vendo Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus. Verso 23, ele pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem pôr as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva. Isso é, Jairo é chefe. Então ele diz para Jesus como Jesus deveria agir. Diz que ele fez isso com insistência. Ele chama Jesus e diz: como eu quero que a minha filha seja curada. Eu quero que seja assim, que o Senhor venha, coloque a sua mão, impõe a sua mão sobre ela para que ela viva. Verso 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados. Verso 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe. Nem o nome de Jairo é citado. É citado apenas com a qualidade que ele possui. Chefe. Parece que o autor aqui quer enfatizar o fato dele ser um chefe. Chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Mas, verso 36, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Qual era o medo de Jairo? Em que ele precisava crer? Jairo, como chefe da sinagoga nos dias de Jesus, provavelmente ele era um saduceu. E os saduceus não acreditavam em ressurreição. Então, se a filha dele morreu, não tem mais por que importunar Jesus. Mas Jesus disse para ele: você precisa crer. Verso 37 começa uma ação interessante de Jesus. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Isso é, Jesus começa a dizer quem manda. Ele desautoriza pessoas a seguirem e autoriza alguns outros. Chegando à casa do chefe da sinagoga, verso 38, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, ela dorme. Diz o verso 40 que riram-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem. Jesus está dentro da casa de Jairo. E agora ele está dando ordem aos parentes e amigos que estão dentro da casa de Jairo. Mandou que saíssem. E levou consigo o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde a criança estava. E tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Ou algumas versões diz: menina, eu te ordeno, levante-se. Então agora Jesus está dando ordem à filha de Jairo. Eu sou do tempo em que as diaconisas, elas nos ajudavam a criar nossos filhos no caminho do Senhor. Então a diaconisa vinha, tinha uma diaconisa do tempo que a Cindy era criança, que até uns tapinhas davam, quando arrancava a florzinha lá do jardim da igreja. E elas chamavam a atenção das crianças. Nós nos sentimos confortáveis com isso, porque sabíamos que essas senhoras estavam nos ajudando a criar nossos filhos no caminho do Senhor. Hoje em dia nós vemos tempos diferentes, né? A criança está por aí, e ai daquele que chamar a atenção do filho, porque a mãe vai aparecer somente na hora que você chamar a atenção com a mão na cintura. Que negócio é esse que está brigando aí com a minha filha, né? E Jesus está dentro da casa de Jairo e dá uma ordem à filha de Jairo, diz o texto: levante-se,
O verso 42 diz que a menina se levantou imediatamente, ela tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Agora Jesus vai dar uma outra ordem. Mas Jesus, verso 43, ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse. Deu ordem ao pai, à mãe, deu ordem à própria criança e deu ordem aos seus discípulos. E mandou que desse de comer a menina. Aqui ele deu ordem à esposa de Jairo. O que esse texto me ensina? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo precisa ser o Senhor da nossa casa. Precisa ser Ele quem deve dizer as coisas que devem acontecer na nossa vida. Jesus é quem deve dizer o caminho que nós temos que seguir. Jesus é quem deve nos orientar nas escolhas que temos que fazer. Jesus deve ser o Senhor da minha casa. O autor fez questão de enfatizar Jairo como sendo o chefe. Mas o texto nos mostrou que o chefe nesse texto era Jesus Cristo, o Senhor. Ele, no final, está dando ordem a Jairo, ele está dando ordem à esposa de Jairo, à filha de Jairo, aos seus discípulos e todos que estavam dentro da casa de Jairo. Ele é o Senhor. O terceiro relato de ressurreição está no Evangelho de João, no capítulo 11. Eu quero compartilhar com vocês o texto. João, capítulo 11. E vamos pular vários versículos desse texto, tá? É bom ficar atento à palavra. E é bom acompanhar o texto não apenas com a voz do pregador, mas também com a própria Bíblia. Porque a palavra do pregador não transforma a vida das pessoas, mas a palavra de Deus, sim. Ela transforma a vida. Diz assim o primeiro versículo: um homem chamado Lázaro. Lázaro é a transliteração de um nome, na verdade, Eliezer, tá? Que significa Deus socorre. Interessante. Eu passei um momento de muita angústia enquanto eu estava internado. Porque a princípio o médico tinha dito que eu ficaria lá 5 dias no CTI e depois mais 3 dias no quarto e iria para casa, porque a cirurgia seria um sucesso assim. Mas eu fiquei 12 dias no CTI, na primeira internação. 12 dias no CTI. CTI é horrível. Você não tem liberdade para fazer suas necessidades. E tudo incomodável, ligado a vários aparelhos. Um aparelho pelo meu pescoço para fazer alimentação parenteral, um outro para injetar medicamentos. Tudo no hospital é muito ruim. E tem hora em que tudo fica tão escuro que a nossa fé não pode depender apenas de Jesus fazer uma cura. A fé precisa depender de que Ele vai nos ressuscitar. E essa fé na ressurreição precisa ser maior do que a fé na cura. Porque nem sempre a cura vai acontecer. Precisamos ter certeza de que Ele vai nos acordar, caso tenhamos que dormir, que descansar. Mas é interessante que são 3 ressurreições narradas pelos evangelhos. A primeira que eu li para vocês não tem o nome dos envolvidos, tem o nome apenas da cidade, que significa calmo. O segundo tem o nome de Jairo, que é Deus ilumina, Jeová ilumina. E o terceiro aqui, Eliezer, Deus socorre. Nos nossos momentos de dificuldade, Deus socorre, nos traz clareza, entendimento, ilumina e nos torna mais calmos. Não é à toa os relatos escritos e a forma como eles estão escritos na Bíblia. Não existe coincidência na Bíblia. Eu costumo dizer que existe Jesuscidência. Tudo na Bíblia foi escrito com um propósito. E esses 3 relatos
nos deixa algumas lições interessantes, importantes. Diz que um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Eles esperavam que o amor superasse as barreiras existentes, como se alguém precisasse dizer a Jesus para ele não se esquecer que ele nos ama. E elas fizeram questão de lembrar: olha, é aquele quem o Senhor ama. Queriam assim tocar no coração de Jesus para que ele viesse para socorrê-las nas necessidades que elas tinham. Verso 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O tempo de Deus e o jeito de Deus agir é diferente do nosso. Deus é o criador do tempo, então ele diz como o tempo deve agir na vida da gente, na nossa vida. Quando eu estava lá internado no hospital, eu queria que fosse no meu tempo e do meu jeito. Era o que eu orava. No meu tempo e do meu jeito. Mas não foi assim. Foi no tempo de Deus e do jeito de Deus. Por que isso era tão importante que eu compreendesse? Porque no tempo de Deus e do jeito dele, eu iria chegar a um local, a um lugar onde havia um propósito para mim. De entendimento, de aprendizado. Porque não perguntamos o porquê das coisas para Deus, mas o para quê. Se fosse do meu jeito e no meu tempo, me agradaria, mas eu não chegaria no propósito e no lugar onde Deus gostaria que eu estivesse. Então, no meu tempo e do meu jeito, não chega onde Deus quer que eu esteja. Precisa ser no tempo dele e do jeito dele. Então, Jesus se demorou 2 dias, porque tudo seria do jeito dele e no tempo dele. Verso 7. Disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Tendo dito isso, verso 11, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Isso é, os discípulos têm uma visão apenas no natural, enquanto Jesus está falando de coisas espirituais. Assim como eu e você, nossos olhos estão muito ligados àquilo que é material. Se olharmos para o lado, vamos ver os nossos irmãos que estão aqui, vamos ver a bela paisagem lá do lado de fora, paredes do outro lado, e nos esquecemos que esse local aqui, hoje, enquanto estamos adorando, está tomado de anjos, e a própria presença de Jesus se faz aqui presente nesse lugar. Porque nós estamos olhando apenas o natural, estamos nos preocupando com as coisas da casa de Deus, e é certo isso, nos preocupamos com a casa de Deus, mas muitas vezes nos esquecemos do Deus da casa. Pensar que a igreja é uma instituição espiritual. O objetivo de Deus na instituição da igreja é que através dela nós encontrássemos a Jesus e fôssemos salvos por ele. Um encontro com Jesus. Essa é a função da igreja. Levar pessoas a terem um encontro com Jesus Cristo. Verso 14, então Jesus disse para eles claramente: Lázaro morreu. Verso 15, por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Esse era o propósito de Jesus, que todos, incluindo os discípulos, passassem a crer nele. Tinha que ser no tempo e no jeito de Jesus para o propósito dele. E quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. É importante nós lembrarmos que quando Jesus disse Lázaro está dormindo e depois disse Lázaro morreu, para que eles entendessem que quem está morto não ouve. Mortos ouvem? Não? Mas o jovem lá de Naum ouviu e a menina, filha de Jairo, também ouviu. Porque quem morre não pode ser despertado, mas quem dorme sim. Quem dorme pode ser acordado. Por isso que aqueles que estão no Senhor
não morrem, apenas dormem. E quem dorme vai ser despertado. Verso 20. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Verso 21. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa era a frase que foi dita durante aqueles 4 dias em que elas se encontravam desesperadas com o ocorrido. Imagina que elas estavam esperando Jesus. Quem era Jesus? Aquele que amava Lázaro. Jesus não chega, Lázaro morre. E a frase dita dentro de casa é: se ele estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Se ele estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É o verso 21. Verso 22. Ela disse para Jesus, né? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Precisamos ter a fé de Marta. O irmão estava morto. E ela diz: tudo que o Senhor pedir a Deus, eu sei que Deus vai conceder. A fé de Marta ia além da cura. A fé de Marta é a fé de Abraão, que mesmo que o seu filho morresse, ele poderia ser ressuscitado. A fé de Marta é a fé que nós precisamos ter para os nossos momentos de angústia, nossos momentos de incerteza. Ter a certeza e a fé de que Deus, Jesus, pode fazer todas as coisas, inclusive nos ressuscitar. Mas também sei que agora mesmo tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. E olha o que Marta diz: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Que coisa interessante. Se você pesquisar nos 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai encontrar esse ensinamento deixado por Jesus nos evangelhos. Interessante isso. Ela sabia da ressurreição do último dia e Jesus não tem isso relatado, falado em nenhum dos 4 evangelhos. Como é que Marta sabia disso? A intimidade que Jesus tinha com essa família era algo excepcional. Quando ele ia para Jerusalém, ele ia para Betânia e se pousava na casa de Lázaro, Marta e Maria. E ali ele tinha a liberdade de falar, na intimidade dessa casa, as verdades bíblicas que ele não podia falar, as verdades de Deus que ele não podia falar quando estava no meio da multidão. Ele mesmo disse que, não, no meio da multidão tem que falar por parábolas. Mas quando estava com Marta, Maria e Lázaro, ele podia falar intimamente. É por isso que nós precisamos ter Jesus na nossa casa, para termos intimidade com Ele. Na nossa casa, intimidade com Jesus. Nós nunca seremos cristãos. Vamos ser adventistas do 7º dia porque pertencemos a uma denominação religiosa. Mas nunca seremos cristãos se não tivermos intimidade com Cristo. É preciso ter Ele dentro de casa e ter intimidade com Ele. Eu sei que Ele há de ressurgir, disse Marta, na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a promessa que deve residir no nosso coração por conta das perdas que temos enquanto vivemos aqui nesse mundo. Minha mãezinha está com 87 anos de idade, Parkinson, não tem mais o movimento dos braços, não se levanta mais da cama, mas foi uma fiel servidora do Senhor. Todo sábado, minha mãe deixou isso como lembrança e exemplo para os filhos. Minha mãe servia em hospitais, junto com a duplinha dela. Todo sábado ela ia para o hospital para orar com os adoentados dos hospitais e levar mensagens de esperança.
Então eu creio que um dia eu vou reencontrar minha mãe, mas não mais desse jeito. Eu vou reencontrá-la. A gente não acredita que ela faça o próximo aniversário, dia 1º de janeiro. Nem cremos que ela consiga chegar até lá. Mas um dia eu vou ver minha mãe novamente, plenamente estabelecida. E eu luto para estar ao lado de Jesus, porque eu preciso me encontrar com a minha mãe. Essa promessa precisa estar dentro do nosso coração, que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Verso 26, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele agora pergunta para Marta, você acredita nisso? E hoje Jesus pergunta aqui para a igreja de Jardim Oceânico, você também acredita nisso? Você crê nisso? Precisamos aceitar Jesus individualmente. E Marta respondeu, sim, Senhor, verso 27, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E ela deu uma declaração que poucos deram em toda a Bíblia. E reconhecer que Jesus Cristo é o Cristo, o Messias e o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Jesus espera que nós declaremos a nossa fé para outras pessoas também. Porque haviam várias pessoas ali em torno de Jesus e Marta, porque Jesus queria que seus discípulos também passassem a crer nele, em quem ele era, não naquilo que eles tinham ouvido falar de outras pessoas, mas quem ele era. Para a mulher samaritana, depois que ele se apresenta e fala para ela de coisas espirituais, o que a mulher samaritana faz? Ela vai falar de Jesus para outras pessoas. É o que a mulher samaritana faz. A partir do momento do encontro com Jesus. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, ficou curada. Jesus poderia ter ido embora, até porque Jairo estava precisando que Jesus fosse mais célere, né? Que chegasse mais rápido, fosse para sua casa, porque sua filha estava adoentada. Mas Jesus insistiu para que aquela mulher falasse o que havia ocorrido na vida dela, o que Deus havia feito. E temos um relato que ela vai contar a história de 12 anos, ela vai dizer tudo que ela padeceu na mão de médicos, que a doença dela só piorava mesmo assim. E como eu digo, vocês sabem como é que mulher conta história, né? Homem teria falado uma frase só. Ela contou toda a história da vida dela. É por isso que os evangelistas têm o relato do que aconteceu com ela. Mas Jesus quis que ela falasse também. Demoniado de Gadara. Jesus o cura. Depois diz assim, ele pede para seguir Jesus. É o único caso de alguém que pede para seguir Jesus, Jesus nega. Jesus diz assim, não, vá para a sua casa, para os seus e diga o que Deus fez e como Deus fez. Jesus estava pedindo que ele desse testemunho do que havia ocorrido na vida dele para outras pessoas. Jesus também se incomoda com a ingratidão das pessoas. Os 10 leprosos, 10 foram curados, um volta e Jesus está entristecido. As palavras de Jesus são palavras de alguém que está muito entristecido com o ocorrido. Ele diz assim, não eram 10? Por que só um voltou? Sabe, a nossa gratidão deve se revelar em declarações de quem Jesus Cristo é na nossa vida para outras pessoas. Com certeza isso coloca um sorriso no rosto de Deus, no rosto de Jesus Cristo. Depois disso, Maria vai ao encontro de Jesus Cristo. Aí no verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, o que ela disse? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Era a frase que eles estavam falando dentro de casa. A frase dita era essa. Ela repetiu a frase de Marta. No livro Desejar Todas as Nações, mas na versão O Libertador, na página 359, nós encontramos o seguinte texto. A todos os que estão procurando sentir a mão guiadora de Deus, o momento de maior desânimo, o momento escuro da vida, é justamente quando a ajuda divina está mais próxima. Eles olharão para trás, para a parte mais escura do caminho e ficarão agradecidos. Deus vai tirá-los de toda a tentação e prova com fé, mais firme e uma experiência mais rica. Se confiarmos no tempo e no jeito de Deus, nós sairemos das provas com uma fé mais enriquecida, apesar de provada e uma experiência mais rica. Verso 33, quando Jesus viu que ela chorava, que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Era um clima de tristeza.
Eu sempre penso que o Deus que está ali, naquele dia a dia com as pessoas, era o Deus que já havia criado todas as coisas. Imagina quanta lembrança da criação Jesus tinha. Criou o casal, todos eram felizes ali. E no sábado eles tinham a oportunidade de estarem juntos nos dias de sábado. Agora Jesus está aqui, vendo a morte, tudo destruído. Que lembrança e de comparações que Jesus na sua mente fazia entre aquilo que ele havia criado e aquilo que o planeta Terra se tornou. Quanta tristeza para a humanidade o pecado trouxe. O pecado traz consigo separação, tristeza, morte. Verso 34, Jesus perguntou: onde vocês o puseram? Isso é, Jesus sabia onde Lázaro havia sido enterrado. É Deus, tem presciência de todas as coisas. Mas aí eles disseram: vem, Senhor, nós vamos lhe mostrar. Qual era o objetivo de Jesus com isso? Jesus queria que eles fossem para ver o que ele estava por fazer. Jesus não queria apenas os discípulos, queria que aquela multidão que estava na casa de Marta e de Maria que fossem com ele. Verso 35 diz que Jesus chorou. Mas por que será que Jesus chorou? O verso 37 vai responder. O verso 37 diz assim: mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Isso é, Jesus chora entristecido, porque aquelas pessoas que estavam ali nem ao menos criam em quem ele era e naquilo que ele podia fazer. E ele era o caminho, a verdade e a vida, e as pessoas ainda não criam nele. Verso 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra, e ordenou: tirem a pedra. E nós precisamos remover as pedras que nos impedem de ter um milagre de Jesus na nossa vida. Muitas pessoas querem os milagres de Jesus, mas não querem o Jesus dos milagres. É preciso querer o Jesus dos milagres mais do que os milagres de Jesus. É com ele que vem todas as bênçãos que nós precisamos. Muitas vezes, quando eu desejo felicitações de aniversário, eu digo que o seu melhor presente seja Jesus, porque com ele vem todas as outras bênçãos que você deseja. Jesus diz: tira a pedra. E aí Marta, a irmã do falecido, disse: Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morta há 4 dias. E Jesus agora repreende Marta de novo, né? Ele vai dizer: eu não disse a você que se cresce você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, verso 41, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Marta havia declarado isso, né? Eu bem sei que aquilo que você pedir a Deus, Ele vai atender, porque Ele vai te ouvir. Jesus disse: mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Esse era o desejo de Jesus, que todos que estivessem ali crescem nele. Ainda é o desejo de Deus e de Jesus para nós hoje aqui em Jardim Oceânico, que nós criamos em Jesus Cristo, em quem Ele é e naquilo que Ele pode fazer na nossa vida. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. É com esse poder e com essa autoridade que Ele vai chamar quando retornar os que estiverem no pó da terra. E diz o verso 44, aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, rosto envolto no lençol, amarrado. É isso que o pecado e a morte faz, nos prende. Mas Jesus tem poder como libertador. E Jesus disse, verso 44, desamarrem-no, deixem que ele vá. Lázaro foi, mas a você e a mim, Jesus disse, venha. Precisamos restaurar a nossa vida junto a Jesus Cristo. 3 ressurreições. Vamos ver alguns detalhes. Não existe coincidência na Bíblia.
A primeira é um jovem, tá? O texto diz que ele é jovem. A segunda ressurreição é uma criança. E a terceira ressurreição é um adulto. Um jovem, uma criança e um adulto. Na primeira ressurreição, quem está envolvido é uma mãe. Na segunda ressurreição, quem está envolvido? É um pai. E na terceira ressurreição, quem está envolvido? Os irmãos. Como se chama isso? Mãe, pai e irmãos. Como é que é o nome disso? Deus quer ressuscitar famílias. A Bíblia não está escrita por coincidência, essas coisas estão escritas. Deus deixou revelado que Deus quer ressuscitar famílias. Nós precisamos ressuscitar nossas famílias, levar Jesus para dentro da nossa casa, como era o desejo de Jairo. Precisamos educar os nossos filhos, nossos cônjuges, para que Jesus venha a ser o chefe da casa, como foi na experiência com Jairo, para que seja aquele que ressuscita jovens que estão com morte espiritual. Quantos pedidos eu ouço de mães pedindo por filhos que estão afastados, que se afastaram, que não aceitaram, ou que não aceitaram Jesus, mas que alguns se encontram afastados de Jesus Cristo. Isso é mortes espirituais. Precisamos trazer Jesus para as nossas famílias, para que haja ressurreições dentro da nossa casa. Deus quer fazer milagres, mas nós precisamos ter intimidade com Ele. Essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês nessa manhã de sábado. Jesus se encontra aqui, mas quando você for para casa, faça uma oração e faça questão de levá-lo junto com você, para que haja ressurreição dentro da sua casa. Que Deus abençoe a mim com saúde, a vocês também com saúde, e que a paz que só o Senhor Jesus Cristo pode dar esteja dentro de todos os lares aqui representados. Que Deus abençoe vocês. Deixa eu falar só para me despedir. Eu não vou poder ficar até o final de vocês, gostaria, mas eu já tinha um compromisso antes de aceitar o convite para vir aqui. Esse era o único sábado em que eu não pregaria, eu gostaria de ter sentado. Mas eu tenho meu pacto com Deus que, se tem um convite, eu tenho que aceitar, porque é meu pacto com Ele. E aí veio o convite, mas tem uma família que está nos esperando a partir de meio-dia, lá no centro do Rio. Então, vamos ficar mais um pouquinho aqui. Quando for meio-dia, a gente sai, aí dá tempo deles esquentarem lá o rango, né? Tá? Deus abençoe vocês. Eu volto outra vez, tá bom? Deus abençoe. Então, vamos orar, vamos ficar em pé, então, falar com o Senhor. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Espírito Santo está aqui conosco nesse momento, como representante de Jesus Cristo, que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Te pedimos que haja ressurreição na nossa vida, que haja ressurreição na vida da nossa família. Por favor, Pai, abençoa cada lar aqui representado nesta igreja, cada família que se encontra aqui. Precisamos de saúde e precisamos de paz, de uma comunhão íntima com Jesus Cristo. Por favor, nos lembre que precisamos, Senhor, de ler a Tua Palavra, estudar a lição, de orar, de frequentar a igreja e de testemunhar para outras pessoas do que Jesus Cristo fez e quem Ele é na nossa vida. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, porque sabemos que os Teus braços são braços de amor e que nos acolhem. Na certeza que Jesus Cristo é o nosso Salvador. No nome dele pedimos e agradecemos. Amém. Amém.